A APM-Defesp atua na reabilitação do policial militar portador de deficiência e seus dependentes, sem esquecer de lutar pela melhoria das condições de trabalho e salários dos policiais militares. Atualmente, a APM-Defesp conta com aproximadamente 22 mil associados, dos quais 5 mil são portadores de deficiência e 13 mil segurados. Entre os benefícios que o associado e seus dependentes têm estão os serviços oferecidos pelo Departamento de Clínicas e Reabilitação, com atendimentos feitos por psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e médico fisiatra. O sargento PM Elcio Inocente é o atual presidente da Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. É viúvo e pai de 3 filhos, sendo que um já faleceu. Elcio Inocente ingressou na Polícia Militar em agosto de 70 e se formou na escola do 16º BPM. Na ativa, sempre atuou na zona leste da capital paulista. Foi integrante de várias equipes de futebol, pois era um boleiro autêntico. Em julho de 79, na Vila Formosa, ao interferir em um assalto, o sargento Elcio participou de uma troca de tiros e foi alvejado por 3 disparos. Tornou-se paraplégico aos 28 anos de idade. Na ocasião, o marginal foi morto e a refém nada sofreu. Após um longo período sob tratamento, passou a se locomover de muletas. Em decorrência da deficiência, perdeu a função renal e, em 94, após fazer hemodiálise, recebeu um rim de um doador através do Hospital das Clínicas de São Paulo. Em 2006, passou por sérios problemas de visão. Recebeu inúmeras medalhas de honrarias. Todavia, apesar de todas as dificuldades, o sargento Elcio Inocente sempre esteve presente nas mais importantes decisões e ações da diretoria da Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje nós recebemos o sargento Elcio Inocente. Ele é presidente da Associação dos Policiais Militares Portadores de Deficiência do Estado de São Paulo. Sargento, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer receber o senhor aqui. É uma alegria poder participar e falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve, né, para amenizar o sofrimento dos nossos policiais. Então é muito importante conversar um pouquinho aqui com o senhor antes. Queria que o senhor passasse para o nosso telespectador o que é a associação, como ela atua, onde ela pode ajudar, como ela foi criada, um pouco do histórico da associação para o nosso telespectador. Pois não, a associação ela foi criada, por incrível que pareça, dentro do Hospital da Polícia Militar. Nós tínhamos lá os nossos fundadores, o Tenente Pinati e o Sargento Jefferson, ambos baleados e feridos em serviço, e eles estavam internados no mesmo quarto. E em conversa eles sentiram a necessidade que haveria de se criar alguma coisa no sentido de estar agregando os policiais que já tivessem sido feridos e que, porventura, ocasionalmente viessem a se ferir no futuro. Então, a partir daí pegaram 2 enfermeiras que estavam de plantão, fizeram a primeira ata de fundação, sem ter local, sem ter, só no papel. E aí a coisa começou a se desenvolver. Há quanto tempo isso, sargento? Já há 23 anos. 23 anos. E não tinha sede própria, não tinha local específico, né, para se criar esse tipo de local. E aí a Caixa Beneficente alugou o local onde nós estamos hoje, que é ali na Zona Norte, na Rua Adolfo Samuel, número 14. E ali nós começamos a desenvolver esse trabalho. E a finalidade é justamente atender o policial que tem algum tipo de necessidade após ter sido ferido em serviço ou não. Agora, tem o Hospital da Polícia Militar, tem os centros de recuperação, de fisioterapia. O papel da associação, ele vem conjuntamente ou ele vem após essa etapa? Vamos num exemplo concreto para o nosso telespectador poder entender mais fácil. O policial, ele foi baleado, ele foi internado, ele está no Hospital da Polícia Militar, ele recebeu alta. Onde que entra o papel da associação nesse caso? Então, no caso nós temos um departamento clínico, composto com médico fisiatra, psicólogos, terapia ocupacional, enfim, uma série de atendimentos, a fisioterapia, né, propriamente dito, ecoterapia, hidroterapia. E esse complexo clínico é justamente para recuperar o policial. No centro de reabilitação nosso da Polícia Militar, é feito, a maioria dos atendimentos que nós temos, eles têm também, só que tem um detalhe.
Além desse atendimento clínico, nós temos o atendimento jurídico e temos o material que é fornecido, que isso o centro de reabilitação não tem condições de estar oferecendo. Então, nós damos desde uma cadeira de rodas até uma mini UTI, como nós temos alguns casos de policiais que estão, infelizmente, em coma para o resto de suas vidas. E nesse caso, para ele poder permanecer em casa, ele tem que ter uma assistência específica. E isso nós, inclusive, temos alguns casos que nós fornecemos esse tipo de atendimento. Mas a gama de atendimentos da PMDFESP é muito grande. Nós adaptamos, por exemplo, o veículo do policial que ficou deficiente físico. Na cabeça dele, ele entende que não vai mais poder dirigir. Aí entra a PMDFESP com a reabilitação, faz a adaptação do veículo, consegue emprego através das empresas privadas que nos procuram. Então, é uma série de atendimentos que complementam o que é feito no Hospital da Polícia Militar e no Centro de Reabilitação. Quem custeia as despesas desse tratamento da associação em geral? Quem é o governo do Estado, a Polícia Militar? Tem contribuição particular? Como funciona? Não, ela tem assim uma característica muito interessante, porque nós temos pessoas que visitam os quartéis da Polícia Militar divulgando o nosso trabalho. E os policiais aderem, através de uma ficha de adesão, eles entram para a nossa associação como participante. Temos uma mensalidade de R$ 53,90 e com essa colaboração é que ele passa a ter todo tipo de ajuda. E tem mais um detalhe, que nós atendemos inclusive o pai e a mãe do policial. Além da esposa e os filhos, o pai e a mãe do policial também é atendido. Quer dizer, é opcional, o policial pode ou não aderir ao plano. Exatamente. Fica a critério dele. Exatamente. Não tem dinheiro do Estado aí, não tem interferência de ninguém. É o próprio soldado, o próprio policial militar que decide se vai colaborar ou não para ter essa segurança, essa garantia. Exatamente. E esse valor, inclusive, ele é fixo, é desde o soldado mais novo até o coronel mais antigo. É esse valor. E com isso nos dá a possibilidade de prestar todo esse atendimento. O senhor falou de R$ 53,00 mais ou menos por mês, é esse o valor. Isso. Então, quando o policial, por exemplo, ele colaborou e ele faz parte da associação, ele tendo alta do hospital, mas se ele estiver incapacitado para o trabalho e precisar de uma fisioterapia, ou fonoaudiologia, uma assistência médica, para que o acompanhe por um bom período ou para o resto da vida. Tem algum limite ou ele passa algum tempo ou ele vai continuar recebendo essa assistência enquanto viver? Isso é infinito. Enquanto ele estiver precisando do atendimento, ele vai ser feito. Hoje nós temos 23 mil policiais que colaboram. Esse número, ele oscila muito, nós poderíamos ter muito mais associados, mas o que ocorre? O policial militar, infelizmente, ele é mal remunerado. E, por incrível que pareça, esses R$ 53,00 acaba fazendo falta no orçamento. Então, a maioria dos pedidos de desligamentos de associados que nós recebemos, o motivo financeiro. Não pode arcar com esses R$ 53,00 Não pode arcar. E o que é interessante, que a PMDFESP, embora sabendo que essa pessoa está se desligando, se ele vier precisar, nós vamos atendê-lo. Porque não tem como falar não para alguém que está precisando de ajuda. Então, nós temos essa situação de atendimento também. Senhor, mais ou menos o número de PMs acidentados por mês, o senhor sabe, por ano aqui em São Paulo? Então, na verdade, esse número oscila muito, é um número alto, oscila muito, mas hoje nós temos 5 mil pessoas dentro da Polícia Militar, entre homens e mulheres, que têm algum tipo de deficiência, desde a mais leve até a mais grave. 5 mil? 5 mil. Mas nem todos fazem parte da associação? Não, nem todos. Na associação, mais ou menos quantas pessoas a associação atende? Nós temos na nossa sede central cerca de 100 atendimentos por dia. Porque as pessoas que vão lá procuram o departamento jurídico, procuram o departamento clínico, né? O mais variado atendimento. Então, o número de pessoas que circulam dentro da nossa sede central por dia são 100 pessoas. Qual o tipo de ocorrência mais comum na associação? O que leva mais o policial militar a procurar a associação? É o ferimento por arma de fogo. É o confronto. Confronto com o marginal, com o bandido. Exatamente. Mas temos também acidente com viatura, porque o serviço policial é um serviço de alto risco, como é de conhecimento de todos, né? Então, as consequências são as mais graves que a gente possa imaginar. E, além do acompanhamento
médico, físico, vamos assim dizer. Tem muitos casos que a gente nota que o policial, às vezes, ele até sobreviveu, mas aquilo mexeu um pouco com a cabeça dele, com o aspecto psíquico. Ele ficou nervoso, ele ficou deprimido, ele ficou assustado. A associação também presta serviço a ele? Sem dúvida. E além do atendimento da PM-DEFESP, nós temos também o Centro de Apoio Social da Polícia Militar, que também faz esse tipo de atendimento. Porque muitas vezes o policial ele fica impossibilitado de voltar para as ruas enquanto ele não estiver bem, né? Isso pode ser um fator de risco, inclusive, porque o trabalho policial, realmente, o trabalho do policial, o dia a dia, acaba trazendo sérias consequências até para o seu emocional. E isso precisa ser acompanhado com muita atenção para que não ocorram problemas que possam trazer sérias consequências, né? Inclusive para a nossa sociedade. E o equipamento de segurança hoje em dia do policial? Pelo menos o que a gente nota aí nas viaturas, nas ruas, todos os policiais hoje já têm um colete, tem uma arma um pouco mais moderna, mas ainda dá para melhorar muito? Eu acredito que sim, porque infelizmente hoje o crime organizado é a bola da vez, né? Eles é quem tem armas potentes, eles estão mais organizados do que o Estado, infelizmente. E numa ocorrência, seja lá qual for o resultado, o policial sempre vai ter algum tipo de cobrança, né? Então, independente da ocorrência ter um bom desfecho ou não, o policial sempre é penalizado com críticas e coisas desse tipo. O senhor desculpe o aspecto particular, mas imagine, o senhor parece que sofreu também algum trauma no exercício da sua atividade. O que aconteceu com o senhor foi no combate também diretamente ao crime? Então, o meu caso foi em 1979. No dia 11 de junho, eu estava em trabalho na viatura. Por incrível que pareça, naquele dia, nós tínhamos que ter 8 viaturas operando na área, nós tínhamos 2. Até por conta de falta de peças na época, falta de combustível. O próprio efetivo estava debilitado. Conclusão, nós fomos atender uma ocorrência de assalto, era 8 horas da manhã, no dia 11 de junho de 79. Esse era um assalto com refém, lá na Vila Formosa. Quando eu cheguei ao local, a era assalto a banco, a residência? Uma loja de utilidades domésticas, Gabriel Gonçalves, na época. Hoje já não existe mais. Hoje não existe mais. Então, quando eu cheguei ao local, eu e meu amigo, nós chegamos, já vi uma viatura que era a única operando, né? E o colega estava em cima da calçada, negociando com um marginal que estava no interior da loja. Ele estava com uma funcionária como refém. Pelo horário, 8 horas da manhã, só a porta de entrada e saída de funcionários que estava aberta. E quando eu cheguei, eu não sabia realmente o que estava acontecendo. Eu tentei me aproximar desse meu amigo para saber quais seriam as providências. E, para minha surpresa, quando eu estava aproximando do meu colega, encostado à parede, o marginal ele saiu com a refém com a arma apontada na cabeça dela. E quando ele me viu, ele jogou a refém no chão e passou a atirar em cima de mim, coisas de 1 metro de distância. Eu, até por instinto de defesa, comecei a revidar. No final da ocorrência, a moça não saiu ferida, ele morreu, acabou morrendo, e eu com 3 tiros, um atingiu minha coluna e eu me tornei um portador de deficiência física a partir desse dia. E tudo começou também por, como o senhor falou mesmo, uma falta, devia ser uma operação para 8 viaturas e tinham 2. Essa foi a maior causa do problema que houve, foi isso. Foi falta de efetivo naquele dia de viaturas, né? Por incrível que pareça, não tinha combustível, não tinha reposição de peças. Quer dizer, e o policial acaba tendo problemas como o que eu tive, né? Muitas vezes por falta eu diria até de uma gestão, né? Que seja competente. E naquela época nós estávamos tendo sérios problemas também no governo do estado, né? E no fim eu acabei tendo esse problema. Depois de fazer reabilitação e depois de muito tempo, o acidente foi em 79, em 94 eu perdi a função renal em consequência do tiro, o organismo funcionando debilitado, né? Eu tive que fazer hemodiálise, fiz transplante, há 21 anos eu sou transplantado renal por conta desse tiro. E o senhor já fazia parte da associação? Já existia associação naquela época? Não havia. Eu, na verdade, a associação ela foi fundada em 93 e eu fui convidado aí para a associação em 97, foi quando eu cheguei lá. E aí é que eu comecei a ter conhecimento do número de policiais feridos, porque
quando a gente está afastado, a gente não consegue ter noção, né? Não imagina, da né? gravidade, né? Não Da imagina. coisa, da dimensão, né? E aí foi onde eu comecei a me dedicar bastante, porque por tudo que eu passei, né? E a gente, quando sofre um problema, como no meu caso, e sei de toda a dificuldade que isso envolve, né? Então eu procuro fazer o melhor para poder ajudar esses colegas, né? Porque a gente sabe de toda a dificuldade que isso envolve. O problema ele não atinge só o policial militar diretamente. Ele envolve toda a família, na parte emocional, nas dificuldades que surgem, por exemplo, o transporte é complicado, a própria economia, né? O policial ele passa a ganhar menos e a gastar muito mais. Gastar mais, lógico. Então, Fica tudo mais caro. Normalmente isso daí vem acompanhado de medicamento especial que tem que comprar, cuidados especiais. Exato. Uma pessoa da família tem que se dedicar mais. Às vezes até para de trabalhar para se dedicar mais a dar atenção aos cuidados. Nós temos casos de abandono, por exemplo, tanto da policial feminina como do masculino. Quando é um caso mais grave, normalmente acaba abalando o casamento. Então existe o abandono. Isso quer dizer, são coisas que a gente sabe como começa e não sabe como termina. Eu infelizmente, eu presenciei um caso desse que também foi em função, acho que foi uma batida entre viaturas ou numa perseguição, e que o policial, ele era recém-casado e ele ficou em coma e não saiu mais do coma. Então a esposa ficou mais ou menos um ano e pouco. Eu sei disso porque eu acompanhei esse caso em função lá do hospital, que eu conheci algumas pessoas, e depois de um tempo ela sumiu. A esposa também desistiu, ela não apareceu mais porque praticamente a vida dela se encerrou junto com a do marido quando sofreu esse acidente e nunca mais saiu do coma. E o pessoal lá do hospital comentava que estava tentando entrar em contato, achar algum outro parente dele para comparecer, para dar porque tem procedimentos, você precisa da autorização da família para fazer. Então, esse do abandono, infelizmente, ainda acontece? Acontece, é muito frequente isso. Infelizmente, né, é uma coisa que terrível, né? Porque tem os filhos acabam ficando aí à deriva, né? Muitos vão para o descaminho. Então, é uma coisa terrível, é muito complicado tudo isso. O policial militar hoje ainda, ele ainda tem o receio do embate direto? Eu estive aqui, eu pergunto isso para o senhor pelo seguinte. Eu estive aqui com meu amigo, que é o comandante Telhado, um abraço, comandante, ele já participou do programa duas vezes. Muito amigo, uma pessoa muito boa. Hoje deputado estadual. Verdade. E ele me falou isso daí, ele falou, olha, hoje em dia o que acontece? Com tudo isso, às vezes uma falta de equipamento ou processos administrativos ou até um receio do policial, se ele puder evitar uma ocorrência, ele acaba evitando. Isso para a sociedade é terrível. Sem dúvida. Ainda acontece? O policial ainda tem medo? Sim, sem dúvida. O policial ele é um ser humano como outro qualquer, né? Infelizmente, apesar do preparo, tudo, mas o emocional é uma coisa complicada, né? Não tem como o policial sentir medo, ele vai sentir, não tenha dúvida. Num confronto, a adrenalina dele, que é outra coisa que acaba danificando a saúde também, a médio e longo prazo, né? Então, o policial ele tem essa dificuldade. E se ele tiver respondendo aí a alguns processos de ordem administrativa ou mesmo aí na justiça, né? Porque é muito comum o policial acabar se envolvendo com esse tipo de coisa. Fatalmente ele vai tentar evitar mais problemas na vida dele, né? Então isso acaba comprometendo até o próprio atendimento no trabalho, no dia a dia, com certeza. E o índice de recuperação, sargento? As pessoas que procuram a associação, que conseguem depois de um certo... De repente o policial não estava conseguindo andar, ele voltou a andar, ou ele não estava conseguindo falar, ele voltou a falar, ou mexer alguma parte do corpo. É alto? Graças a Deus, a PMDFESP tem uma excelente equipe clínica, né? E tem conseguido bastante êxito, viu? No atendimento ao policial. Então, temos, assim, bom resultado, diria assim. Existe só em São Paulo essa associação ou nos outros estados tem alguma coisa semelhante? Então, nós temos hoje sede em Mogi das Cruzes, Santos, Campinas, e aqui na capital nós temos na Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. E temos a tendência de continuar crescendo, né, para poder, inclusive, atender melhor o policial e distribuir um pouco esse atendimento, né, porque normalmente quando o policial nos procura, e com a limitação, tudo fica mais difícil. Deslocamento, né, essa coisa toda.
Então, a tendência é a gente aumentar o número de representações. Nos outros estados, Rio de Janeiro, Minas, o senhor conhece alguma coisa? Tem alguma coisa parecida com essa nossa aqui de São Paulo ou não? Nós temos no Rio Grande do Sul uma entidade que se espelhou na nossa para fazer. E tem alguns estados que já têm esse tipo de atendimento, mas ainda muito no início, né? Eles ainda não têm uma estrutura capaz de dar um bom atendimento. A nossa foi pioneira. O trabalho realizado pelos profissionais, o senhor deve ter lá fisioterapeutas, sim, médicos, é um trabalho remunerado, é um trabalho voluntário? Todos eles são contratados CLT. Então é uma empresa, a PMDFESP é uma empresa, embora ligada à Polícia Militar, ela é uma empresa como outra qualquer. Todos são registrados e são remunerados. O senhor falou da parte do atendimento à família. Como funciona a parte do atendimento à família do policial ferido, ou de repente o policial que morreu em serviço? Então, nós temos o nosso departamento social que visita frequentemente, né, esses colegas, inclusive no estado de São Paulo todo. Nós temos equipe que faz esse trabalho. E através desse trabalho é feito um relatório para mostrar quais são as prioridades, a necessidade maior que essa família tem. E aí a gente começa a atuar em cima disso. A associação hoje distribui por mês, entre as pessoas mais carentes, os policiais mais necessitados, é uma média de 300 cestas básicas por mês. Começa pela cesta básica. Mas nessa esteira vão equipamentos, por exemplo, muitos precisam de uma cama hospitalar, de material do dia a dia, uma almofada especial para cadeira de rodas, equipamentos que permitam que ele, embora estando em casa, ele esteja melhor atendido, né? Então, é uma gama de materiais. E se alguém quiser participar, quiser colaborar, quiser doar, a associação aceita? Como funciona? Sim, então nós temos lá o nosso PABX, é o 2262-9500, né? E as representações também que podem estar recebendo. Temos o nosso site, o www.apmdefesp.com.br. As pessoas podem acessar por aí. Se de repente algum empresário que está assistindo nosso programa agora, ou alguma pessoa, contribuinte normal, se ele quiser fazer alguma doação de equipamento de dinheiro, pode ser feito através da tesouraria, do site. Entrar em contato e fazer a doação diretamente. Exato. De quando ela começou para agora, deve ter evoluído bastante. Mas quais os próximos passos que a associação está enxergando lá, pretende chegar nesse nível? Então, olha, é um trabalho que tem que ser feito assim, passo a passo. Porque, infelizmente, todos nós sabemos que o nosso governo de estado tem milhões de problemas, né? E como nós não temos, assim, utilidade pública, nós não temos colaboração nenhuma por parte do governo, nós temos que administrar muito bem a nossa receita, porque aquilo que eu disse, o número de associados, ele oscila muito. De acordo, por exemplo, esse problema, essa fase que nós estamos atravessando agora, de ordem econômica. Uma retração na economia que afeta todos. Isso acaba afetando diretamente. Então, nós temos que ter um controle rígido em cima do nosso atendimento, das nossas economias, para que a gente consiga prolongar esse atendimento, esse trabalho. É muito complicado tudo isso. Sargento, eu queria agradecer mais uma vez a participação do senhor aqui. Queria deixar o senhor à vontade, alguma coisa que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar para os nossos telespectadores, explicando mais da associação, por favor. Eu agradeço a oportunidade e queria estender um convite a todos aqueles que tenham um interesse em conhecer mais de perto o nosso trabalho, né? Nós estamos de portas abertas e qualquer informação que for necessário é só entrar em contato com a associação e nós faremos isso com o maior carinho. E agradeço mais uma vez por essa oportunidade. Muito obrigado. Foi um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.